Boa noite. Boa noite, senhor presidente, nobres colegas, público presente, imprensa e especialmente a você, telespectador que nos assiste pela TV Câmara. Primeiramente, eu queria saudar os alunos do 2º colegial do Colégio Alberto Santos Dumont, que nos visitam nesta noite aqui, nos dando um exemplo de exercício de cidadania, que vocês levem para a vida de vocês essa experiência de acompanhar o processo legislativo da Câmara de Ribeirão Preto, porque é aqui que se decide muitas das questões que dizem respeito à nossa vida em sociedade. E se nós fiscalizarmos a execução do mandato do vereador que nós elegemos, ou mesmo daqueles que não elegemos, nós teremos um mandato mais produtivo, nós teremos uma sociedade mais justa. Ribeirão Preto é uma cidade boa de se viver, mas a gente quer que seja boa para todos, tá bom? Parabéns pela vinda de vocês aqui. Eu queria comentar um pouco com a população a questão da vinda do secretário da Fazenda de Ribeirão Preto aqui na última sessão, que fez uma explicação do ponto de vista técnico, financista, contábil. O secretário Naline é um excelente profissional e também um bom secretário da Fazenda. Então não há o que dizer com relação à tecnicidade da organização das finanças, né? Apesar de que há os apontamentos do Tribunal de Contas, rejeitando as contas por 2 vezes, da Prefeitura, nós ainda não temos conhecimento do corpo do parecer e nós queremos analisar. Mas o que salta aos olhos é o seguinte: o secretário da Fazenda ele pode dizer para o prefeito: olha, prefeito, o senhor tem tanto para gastar. Vamos dizer prefeito, o chefe do executivo. No caso de Ribeirão Preto, gente, são 2 bilhões de reais. Então nós podemos dizer que a nossa cidade é uma cidade bilionária, mas que não está gastando esse dinheiro para atender bem a população. Então não adianta querer dizer que tecnicamente as contas fecham ou não fecham. Nós até talvez aqui na Câmara venhamos a ter, talvez seja a oportunidade de ter um departamento, um auditor contábil, talvez venhamos a criar esse cargo como apoio, ou celebrar convênio com alguma entidade que possa nos ajudar a analisar essa questão técnica. Mas eu não preciso dizer mais, o que salta aos olhos da população é o péssimo atendimento que nós estamos tendo. Agora na CPI dos transportes, descobrimos mais uma pérola da Transerp. A Transerp já tinha revelado um número assustador, dizendo que a Transerp tem 6 funcionários, 6 fiscais. Eu não estou falando dos agentes de trânsito, os marronzinhos, né, e também não criticá-los pelo trabalho que executam, porque cumprem a sua função. Mas a Transerp, sim, instalou e instala e mantém a indústria da multa em Ribeirão Preto. Eu não estou falando dos agentes de trânsito, estou falando de fiscal. Tem 4 internos, 2 externos. Só que 3 estão afastados por problema de saúde ou por doença, e não houve nenhum remanejamento interno dentro da Transerp que pudesse substituí-los. Resultado, o ônibus sequestrado, ninguém ficou sabendo. Por quê? Pasmem, das 17h30 às 8 horas da manhã do outro dia, ninguém na Transerp sabe o que se passa com os ônibus que transitam em Ribeirão Preto. Ninguém. O sistema do GPS dá um sinal e ninguém está lá para ver. E daquele ônibus de madrugada tinha pessoa, tinha um motorista, um pai de família trabalhando, que inclusive fez uma reclamação, que foi muito mal atendido na delegacia, não conseguiu nem registrar corretamente o boletim de ocorrência, disse o motorista, muito mal atendido pela oficial, que não colocou no boletim o motivo real do sequestro do ônibus. Agora a Transerp não ficou sabendo de nada. Então se tivesse sequestrado, se fosse um latrocínio, se tivesse matado, se tivesse violentado alguém que estava dentro do ônibus, nada. Estamos na mão de Deus ou do diabo? Nenhuma providência foi tomada, nenhum pedido de remanejamento de pessoal. O fiscal não está porque um está doente, o outro está de férias, o outro... Aliás, dá os parabéns para o fiscal que veio mesmo operado aqui depor na CPI. Esse merece os parabéns, mais um herói dos muitos servidores municipais que nós temos na nossa prefeitura. Vereador Pablo. Pois não, caríssimo Bebé. Uma parte, por gentileza. Claro, evidente. Agradeço Vossa Excelência
Sem dúvida. Só sem voltando dúvida. um pouquinho, quando Vossa Excelência disse, não é a primeira vez, e outros colegas da oposição, e muito se tem falado na cidade de Ribeirão Preto, que a prefeita Darcy Vera está quebrando a prefeitura, que a prefeita Darcy Vera está acabando com a cidade. Agora, eu tenho alguns dados daqui, vereador, do dia 21/10/2008, o jornal A Cidade, um jornal sério, respeitado aqui, como os demais jornais que circulam em nossa cidade. No dia 21/10/2008, este jornal traz uma manchete que diz o seguinte: dívida triplica em Ribeirão Preto e sobra para a nova prefeita. Decisões judiciais elevam débitos para 311%. Especialistas pedem mais cuidado. E tem o dado aqui, senhor presidente, se a câmera puder focalizar, por gentileza, aqui, por gentileza, diz o seguinte: a administração do PSDB, do qual Vossa Excelência apoiou, e respeito, que nós temos que um respeitar o outro, apoia quem achar que deve apoiar, né? Naquela oportunidade, 131 milhões foi a dívida recebida pelo então prefeito Elson Gasparini. E quando ele deixou para a prefeita em 2008, ele deixou 530 milhões. Então veja o senhor, não é a administração Darcy Vera que está endividando a prefeitura. Essa dívida vem de muitos anos. Inclusive, naquela oportunidade, era para o senhor Elson Gasparini ter já assumido o pagamento dos 28%, e não fez. Logo em seguida, quando ele deixou a administração para a prefeita, ele disse aqui na ocasião, o prefeito, né, que era o Gasparini, ela alega não ter feito o pagamento, porque a lei obrigava a recorrer. E a prefeita está realmente, assumiu e está concretizando. Então, eu só queria deixar claro aqui, que a dívida, ela vem vindo das outras administrações. E nós não podemos hoje, vereador Cícero e vereador Rodrigo, jogar toda a dívida nas costas da prefeita Darcy Vera. Ela está trabalhando, está se empenhando, inclusive hoje teve uma reunião com todos os vereadores, foram convidados todos os vereadores, compareceram ali 10, 11 vereadores, para ela passar umas medidas que ela vai estar tomando através de um decreto, e logo em seguida ela fez uma reunião com toda a imprensa, vereador Ricardo, também com todo o secretariado, para poder melhorar essa situação, coisa que vem já de muitos anos. Obrigado pela parte, vereador. O senhor é muito atencioso. Muito obrigado. Não poderia ser de outra forma, vereador Bebé. Haja vista a consideração que eu tenho por Vossa Excelência e o respeito pelo seu trabalho parlamentar, eu só peço então mais um tempo para que eu possa... Mais um tempo, vereador Papa, finalizar, por favor. Finalizar? Eu realmente não estou vendo os meus colegas do PSDB, já discursaram aqui, para fazer um comentário com relação à vossa afirmação, mas eu realmente ofereci o apoio ao então candidato Duarte Nogueira, por absoluta convicção de que ele era o candidato mais preparado, mais qualificado para administrar Ribeirão Preto dentro desse período. Eu ofereci o meu apoio à candidatura do deputado Duarte Nogueira por conta disso, e estou convicto que ofereci o apoio ao melhor candidato nessa última eleição. Nós não podemos nos esquecer, vereador Papo,
Não estou aqui discutindo o seu trabalho, pelo amor de Deus. Eu entendi. Mas Vossa Excelência fez parte, inclusive, da administração Darcy Vera, 2008, 2012, e assumiu praticamente 2 cargos. Um antes de Vossa Excelência sair deputado, e ao retorno Vossa Excelência ainda acreditava na prefeita e acabou fazendo parte até antes. E não estou aqui discutindo o trabalho de Vossa Senhora. Pelo contrário, Vossa Excelência foi muito competente nos cargos que ocupou. E eu só queria fazer essa colocação, que Vossa Excelência realmente trabalhou na administração da prefeita Darcy Vera, até antes das eleições de 2012, né? As eleições de 2010, aliás, se afastou, depois retornou com outro cargo e novamente se afastou para poder assumir a candidatura a vereador e venceu muito bem. Quero parabenizar por vossa votação. Obrigado, vereador. E foi um período muito rico no qual nós pudemos avançar em algumas questões importantes, como, por exemplo, a questão do parque tecnológico. No período do qual eu estive na gerência executiva da FIPAS, da Fundação Municipal, que vai ser a gestora do Parque Tecnológico de Ribeirão Preto, quando nós pegamos a linha do tempo, nós vamos observar que de 2009 a 2012, o parque evoluiu bastante. No que competia a FIPAS evoluiu muito. Mas eu não posso aceitar, vereador Bebé, que desde fevereiro eu venho dizendo que a via de acesso ao Parque Tecnológico precisa ser feita. E agora eu volto então ao ponto do qual nós estávamos no começo, dizendo que o secretário ele diz assim, olha, tem 2 bilhões para gastar. O gasto disso é o administrador que faz. E é esse o ponto da minha crítica, que no meu entendimento, esse gasto está mal feito. Uma arrecadação bilionária que não vem dando conta de atender a população corretamente. O exemplo da Transerp é eloquente. Nós não podemos querer tampar o sol com a peneira. O exemplo do atendimento de ônibus à população de Ribeirão Preto é eloquente. É um atendimento pavoroso. A população sofre com transporte coletivo de péssima qualidade e está ficando ruim para todo mundo. Para quem usa carro e para quem usa ônibus. Eu não posso admitir que nenhuma autoridade municipal se responsabilize pelo munícipe que está sendo transportado num ônibus público e que ninguém na administração sabe, não tem um fiscal. Ora, poderia muito bem haver um convênio com a Polícia Militar, alguma coisa que desse o sinal. Se o GPS acusa que o ônibus saiu da rota, alguém tem que ficar sabendo. Mas não tem um funcionário da Transerp para receber essa notificação. Onde é que nós estamos? É esse o ponto. Eu não posso, a gente não pode, na condição de autoridade, querer tapar o sol com a peneira. Como é que nós vamos dizer que o DAERP atende bem a população? Como é que nós vamos dizer que a arrecadação milionária do DAERP é reventida num bom atendimento à população? Não é. É esgoto vazando espalhado pela cidade inteira, é água vazando pela cidade inteira, desperdiçando, são centenas, milhares de vazamentos. Nós precisamos arrumar um jeito de responsabilizar civilmente esses administradores e nós vamos encontrar esse jeito, porque isso tem que configurar um crime ambiental, além de desperdício dos recursos do contribuinte de Ribeirão Preto, que paga caro para manter os 9.000 funcionários da prefeitura, essa Câmara funcionando. Nós temos que apontar, olhar para a realidade e procurar uma solução. Ao mesmo tempo que a dívida era maior, a arrecadação do município de Ribeirão Preto cresceu vegetativamente muito acima do crescimento do próprio país. O administrador tem que fazer o quê? A correia sai do couro, não é o velho ditado? Eu tenho que usar o dinheiro que eu tenho para administrar a minha cidade. Eu não posso continuar falando que no passado. Eu assumi o poder, o dinheiro que eu tenho é esse. Eu tenho que administrar a cidade. Eu tenho que reverter em bom serviço para a população. Não adianta tapar o sol com a peneira. Nós precisamos de uma gestão melhor do dinheiro que o contribuinte de Ribeirão Preto paga, que é muito caro. Era isso. Muito obrigado pela sua atenção, uma boa noite. Obrigado, vereador Papa.